Quando acompanhei a notícia desse vírus, foi um impacto. De repente, o município, né, tomou a decisão de nos colocar em home office, e aquele impacto, né? E a impressão que eu tinha é que seria apenas um mês. E aí a gente foi passando um mês, 2 meses, e aí as notícias, né, na Europa aumentando a questão de óbito, né, e a ciência também sem ter a condição objetiva de vacina, de medicação. Então, assim, era tudo muito parado, né? A gente vendo as pessoas morrendo e os profissionais correndo para aprender a entubar e por aí foi. Nesse meio todo, de repente eu estava no conselho, né, tinha sido eleita como representante do magistério, e foi em mês de maio, nós tivemos a eleição, e eu fui eleita como presidenta do Conselho Municipal de Educação. Então, eu fui eleita em plena pandemia. E aí eu tive que lidar com todas essas situações com as colegas, em organizar o trabalho do Conselho num outro universo, que era o trabalho online, né, o trabalho home office, que a gente não tinha tido essa experiência. As reuniões do Conselho, as plenárias, reuniões das comissões, começaram todas a serem online, e até hoje a gente permanece, né? Era uma novidade para a gente teve que se adaptar. E aí a gente foi se organizando. Então, assim, nessa linha do tempo, mexeu muito com a minha questão profissional, né? Eu começo a ter um ambiente muito maior do que eu atuava na minha área. E o pessoal vinha as expectativas, né? A preocupação com as pessoas da família, o cuidado extremo, a máscara o tempo inteiro, o álcool, tomava banho de álcool, ia para o supermercado, as compras, a gente lavava as compras, a roupa. Então, assim, na minha família a gente se cuidou muito, meus amigos, né? A gente ficou meio, assim, ficamos inteiramente isolados, né? E eu acho que isso temos como resposta, gente, na minha família, né? Da minha família, minha casa, ninguém pegou o vírus, a gente conseguiu já ter a vacina, e meu irmão que faleceu, que morava no Rio, mas assim, de nossa família, a gente não teve nenhum momento difícil, né? A gente teve, assim, perdas de amigos, de pais, de professores, mães, então, assim, de professoras, a gente teve colegas que a gente conhecia, muito próxima, que faleceram. Então, assim, na linha do tempo, a gente vai sendo marcado muito essa questão da dor, né? Uma dor muito grande, porque poderia ter sido minimizado. A gente sabe que as mortes, algumas não têm a garantia de ser evitada, mas poderia ser minimizada, né? Esse sofrimento do povo. Esse momento também de muito conflito no país, usa máscara, não usa máscara, né? E assim, o governo federal indo para a rua sem nenhum cuidado, sem o uso da máscara, alimentando essa ideia, né, da não ciência, o kit Covid, e aí a gente vai por todo esse universo que a gente tinha que lidar. Aqui no Conselho nós fizemos algumas lives, fizemos plenárias com o pessoal da área da saúde, discutimos retorno. Então, assim, discutimos a normatização do ano letivo de 2020, que era uma outra questão que a gente tinha que normatizar, e tudo isso sendo realizado online. Nós, professores, aí eu falo como representante do segmento do magistério aqui no Conselho, nós, professores, é que mais investimos na educação home office. Quem sustentou a educação home office do município de Vitória até hoje fomos nós.
não recebemos nenhum subsídio do município. Nós que tivemos que comprar computador, eu mesma tive que trocar celular. Eu conheço várias pessoas que teve que comprar notebook, a energia, aumentar o pacote de internet. Então, toda essa estrutura para o funcionamento, o município não fez para o professor e a professora. Então, fomos nós que pegamos o nosso pequeno recurso, mas aí já tem até uma história, né? Nós somos aquele profissional que compra uma folha, compra uma caneta diferente para a aula. Então, a gente já está até acostumado no nosso fazer, comprar as coisas para exercer a profissão. E assim nós fizemos, né? Nós que tivemos que reinventar o processo pedagógico, tendo em vista que a gente sempre trabalhou na perspectiva das interações, do olho no olho, e de repente a gente teve que lidar. Então, assim, num período de uma semana, a sala dos professores viraram um espaço de gravar vídeo, de ir para o Canva fazer material. Então, assim, nós tivemos que nos reinventar para poder dar conta da demanda. E o que aconteceu na área da educação é porque o professor e a professora se dedicaram. Senão a gente não teria esse retorno, que mesmo com todos os percalços, a gente conseguiu fazer com que as crianças não se desvinculassem completamente do trabalho pedagógico da escola, né? A gente conseguiu manter essa relação com as crianças devido a esse contato. Então, por exemplo, o grupo de WhatsApp da sala é feito no celular da professora ou do professor. É o aparelho dele, ele quem paga a internet ou ela, e que monta os grupos de WhatsApp, que faz a orientação, que manda a atividade. Então, até o WhatsApp que é utilizado é com o número particular do professor e da professora. Em relação à questão do acesso, a gente começa pelos estudantes, né? Os estudantes das classes mais favorecidas, ela tem já o acesso à internet, de ter notebook, de ter os equipamentos. As crianças, estudantes das classes populares, são poucos que têm, né? E aí você tem, numa família, uma mãe que tem um celular e tem 6 filhos, é impossível fazer atividade. Então, assim, você vai aprofundando essa questão de 2 mundos, né? Que você vai para uma relação de dominação, onde as classes mais favorecidas, elas se qualificam mais porque elas tiveram acesso, e as classes menos favorecidas tiveram menos acesso, né? E, ao mesmo tempo, também o poder público não ofereceu nenhum subsídio para os estudantes. Então, assim, a gente conhece alguns municípios que conseguiram oferecer, eu acho que até é interessante levantar, que ofereceram subsídio para os estudantes, de comprar um tablet para os estudantes que estão encerrando o ensino fundamental, o ensino médio, que aumentasse a internet, porque não adianta você querer que eles acompanhem o trabalho na plataforma. Pode ter comprado a melhor plataforma, o município, mas se as crianças e os adolescentes não têm o acesso, né, jovens, adultos, eles não conseguem participar. Nós fizemos aqui no Comev, no ano passado, nós realizamos uns fóruns, que está no nosso canal do YouTube. E nós fizemos um fórum no período da pandemia, com todos os estudantes. Fizemos com as crianças da educação infantil, com os estudantes dos anos iniciais, finais, com EJA, com os professores, com as famílias. Fizemos esses fóruns, eu acho que fizemos 7 fóruns. A gente conseguiu fazer no Meet, né, e transmitido pelo YouTube,
E a gente via as pessoas, os estudantes de EJA, eles só participaram porque os professores colocaram seus celulares à disposição. Então, o que é que aprofundou? A desigualdade social extrema, sim. E isso é um problema para nós, porque já vão 2 anos sem o trabalho presencial e sem nenhuma contribuição. Não só o professor, como também os estudantes, né, suas famílias não tiveram esse subsídio. E aí a educação teve a sua extrema fragilidade, né? Então, por conta disso, a gente vai identificar essas diferenças, né? Não só pela questão de ser o público e privado, mas é uma questão de diferença de classe social mesmo.